A jovem de 26 anos que parece uma... Não sei se já viste nos comentários. Não, ainda não vi. Tens de ver, é hilariante. Não, Eu acho que há uma espécie de comunidade no TikTok que se junta contra a mãe. A sério? E falam da idade dela, falam de... Qual é a idade que te dão? Estão tipo 47. Oh. Fisicamente pensás 47. Só porque Pronto, diz mas se não... Não há coisa. Só porque diz que as mulheres portuguesas são super insatisfeitas sexualmente. Não é mentira, não é? Portanto... Pois é, mas as verdades às vezes... Ai, não é? o quê? Bem, Mónica, pega a picha. Adoro. Em alguns Tens podcasts que mostrar a tua. Noutros é preciso partilhar. Isto é um podcast bem interativo. Ela tem um dom em... Está ali o marido dela, oficialmente. Nem sei se é verdade ou mentira. Mas ela tem um dom em... Manusear micros. Ela faz com que o micro ceda à pressão. Não, mas agora falando a sério, já me aconteceu. Já te aconteceu? Não. Já me Desfalecer? aconteceu. Sim, também, claro. Acho que não há nenhum homem vivo. Ele assume. Não, desculpa. Assume. Não, desculpa, não há nenhum homem vivo neste planeta. Desculpa, nunca tenho experienciado disfunção erétil. E mortos? Existe? Já? Sim. Desculpa, vou só para a De certeza. Não, desculpa, eu acho que é preciso normalizar que... Deixar de ser tabu? Sim, é preciso normalizar, mas de facto poucos homens gostam de assumir isso, não é? Óbvio. E sabes uma cena São também... menos homens, não é? São menos homens. E há uma cena que eu acho extremamente interessante, que é a reação que os homens têm quando são-nos apresentado o primeiro brinquedo sexual. Ou a primeira, ficam tipo, mas que merda é essa, pá? Não precisa nada disso. Mas que... Não, eu chego para tudo, então... Mas sabes o que é engraçado? Há mulheres que também dizem isso, não preciso nada disso, então eu tenho um homem, então não preciso nada disso. Ainda não entenderam bem o conceito, ainda não entenderam que um brinquedo não substitui um homem, e o contrário também não é? Porque assim, uma pila não vibra em 10 velocidades, assim como um vibrador não tem o toque, nem o quente ou o frio da carne, não é? Sim, eu acho que isso é uma cena interessante, esse conceito de que muitas vezes... O conceito até de traição, tipo, estás-te a masturbar, isso eles encaram como se fosse uma traição, metem ao mesmo nível do que se tu tivesses efetivamente com outro homem a ter uma relação sexual. Sabes o que é engraçado? É que um homem, não é, trair uma mulher é plenamente normal, então é super aceito na sociedade, nós temos que aceitar isso. Depois, assim, é plenamente normal eles masturbarem, não há problema nenhum, está instituído, não é, que os homens podem masturbar, mas as mulheres não podem, não é? Então, se o fizermos, aquilo está tão instituído, já estamos a traí-los, não é? Eles já se sentem ameaçados, é sinal que eles não chegam se nós nos masturbarmos, não chegam para, não é? São crenças que já vão desde há muito tempo ficando enraizadas na nossa cabeça. Aparece muitas, porque tu tens um projeto que é completamente diferente, não é uma simples loja sex shop. Esse é o objetivo, é não ser uma simples loja, não é? A sex shop existe, desculpem aqui a minha articulação, mas este aparelho não me permite melhor dicção, existe não só na sua criação, no seu design, na apresentação da loja e dos produtos, tentamos ser diferenciados, temos uma ideia completamente diferente, não é? Tanto é que a nossa sex shop não está cheia de vinis nem nada do género, é uma coisa cheia de luz mesmo, não estamos escondidos de ninguém porque não estamos a fazer mal a ninguém, não é? E pelo contrário, estamos aqui a defender e a desmistificar a sexualidade das mulheres. O nosso objetivo são as mulheres, é claro que também entendemos homens e ajudamos o máximo possível, não é isso? Mas batalhamos nas mulheres porque sentimos, e eu sinto, que ainda há muito tabu, não é? Muito preconceito. Isto que estávamos a falar agora mesmo de nós nos masturbarmos ser quase uma traição, não é? Ridículo. É só o autoconhecimento, não é? Enquanto nos homens eles já começam a ser autoconhecimento com 2, 3 anos, não é? São muitos anos a brincar com aquilo, não é? E se fomos nós, já não é bem a mesma coisa, não é? E é uma questão de saúde. Sim, exatamente, é uma questão de saúde, faz parte mesmo, nós nos descobrimos e deveria ser plenamente normal fazer isso, não é? Eu costumo dizer que... Já está entretido com o brinquedo. Estou a adorar isto, sem ter noção. Já se distraiu, já foi. E eu costumo dizer que os brinquedos sexuais são como um suplemento. Claro. Nós vamos a uma loja de tipo, como é que é o nome? Vitaminas e merdas. É a mesma coisa. Tipo, não substitui uma refeição, não substitui comida, mas complementa algo que nós temos falta. Por exemplo, vitamina C, vitamina D. Há pessoas que têm falta de um spanking. Há pessoas que têm falta de um vibrations. Sim. E é isso. Basicamente é isso.
Eu sou fã, sim. eu sou fã. Eu tenho vários. Complementam, não é? Ajudam, não é? Os lubrificantes, isso existem para ajudar, não é? Quem tem problemas de lubrificação, etc, não é? Assim como um peço desculpa, um vibrador ajuda numa brincadeira entre casal, ajuda o casal a ganhar intimidade, não é? Porque se nós temos liberdade de brincar com um toy, com o nosso parceiro ou parceira, não é? Já temos ali uma grande conexão, uma grande à vontade. Isso também é importante estimular enquanto casal, não é? Não é? E infelizmente os homens às vezes ainda não encaram bem assim, não é? Mas lá chegaremos. É da testosterona, meus amigos. O que é que acontece? Quando temos testosterona a fluir no nosso organismo. E é mal canalizada às vezes, não é? Muito mal canalizado. E o que é que acontece? Há um ego, há uma espécie de super machismo ali que não permite, não permite, faz confusão. E cria ali umas barreiras que impedem de abrir a mente para usar uma simples coisa como spanking. Eu concordo com isso, só que eu acho que os homens bem resolvidos já resolveram essas crenças limitantes há muito tempo. E um toy é só um aliado, não é? Sim, felizmente há muitos que ainda não, que já têm, e há quem sempre tenha tido também. A gente às vezes fala das gerações mais velhas e achamos que toda a gente que tem uma determinada idade tem bué tabus em relação ao tema, e isso não é verdade. Há umas também. Que não é? Exatamente. E vamos lá ser sinceros, há homens que com a mulher em casa estão cheios de tabus e não podem fazer porque a nossa mulher é para respeitar, é linda, é só para fazer filhos, não se pode mexer muito, mas depois fora de casa... Fazem com outras depois. Sim. Aquela tal separação de... E vão à sex shop buscar brinquedos para a amante, não é? Pois, ridículo. E está a mulher em seca à espera. E esta está cheia de fantasias e de vontade de experimentar e achar que se calhar ele e não às vezes, é muito dessa eu costumo onda. contar muito esta história, não é? Eu tenho um casal, não é? E que recorreram até mim, que eu os ajudei um bocado, e eles tinham um grande problema de comunicação. Eles queriam os dois a mesma coisa, eles gostavam da área do BDSM, só que ela não lhe conseguia dizer, porque tinha medo do que ele ia achar dela, porque ele ia achar que... Ela pensava assim, ele vai achar que eu sou uma vadia, isto ou aquilo. Ele, por outro lado, também tinha medo de dizer o que é que queria, e queria exatamente a mesma coisa, porque ia tratá-la como... Desculpa, posso ser geneiras? Claro que sim, este podcast é o sítio certo para generar. Fato picha e cona. Foda-se, merda. Assim. Pronto, então basicamente ele não podia tocar nela dessa forma porque ia achar que ela era uma puta, ia tratá-la como uma puta, etc. Estas eram as palavras dele, não é? Mas o que é certo é que fomos trabalhando, não é? E eu, como os ouvi individualmente a cada um, consegui perceber que os dois queriam a mesma coisa, os dois gostavam da mesma coisa, só que não conseguiam dizer um ao outro e andavam ali. Quer dizer, em anos, não é? Não correr bem, não é? Só porque não conseguiam dizer. Entretanto, comecei-lhes a dar umas dicas, não é? Leva um produto, mostra, deixa ficar a ver o que é que... E o que é certo é que depois avançando e a coisa correu bem, lá conseguiram comunicar, e eles são super felizes porque os dois querem a mesma coisa, não é? Já viste? Fantástico. Não é? E podiam estar felizes há muito tempo. Perdem anos de vida, não é? Porque não conseguem dizer o que é que gostam, não é? Isso é um tema extremamente interessante, porque estamos a falar de um fetiche, certo? Sim, nesse caso sim. Nesse caso um fetiche. Sim. Existe centenas de fetiches, não é? Não só BDSM, mas food fetiche. Sim. E não sei qual é a tua opinião, Ruth, mas vais-me dizer que é... Imagina que eu tenho um fetiche, certo? Vamos pôr food fetiche. Não é o caso, mas... Não é o caso. Teve um amigo que lhe disse. Sim, um amigo meu... Não, por acaso não. Ele conhece alguém? Não, eu vou meter o meu fetiche a BDSM. Não é fetiche, não é fetiche. Não é por isso que Claro, porque eu agarrei aqui ao... Mas atenção que há vários níveis da BDSM, não é? Será que é um fetiche ou é uma forma de... Pode ser um fetiche. É uma prática, não é? É uma prática, não é? Mas, ou seja, a partir do momento que nós não fazemos aquilo, pode ser um fetiche para nós realizar aquela prática, não é? Sim. É uma não coisa é que nós... Já não é tão... Sim, Tá, acho que sim. Mas imagina, há pessoas, isto é um facto, há pessoas que não conseguem fazer sexo de outra forma. Sim. Claro. Por exemplo, quem tem food fetiche não fica ereto ao ver uma mulher fazer um strip, por exemplo. A não ser que os pés estejam de fora. Bem, mas Se ela tira os sapatos. Jesus! Mas por acaso é bem interessante, porque estávamos a falar na Fica rua. logo tudo resolvido. Eu conheço, desculpa, fiquei bem medo, eu estava contente só com... E estávamos a falar na rua, por acaso, e é interessante que, por exemplo, os pés que têm mais arco que se chama, aqueles pés assim todos... aqueles pés têm uma forma assim super... Estou a ver que ele percebe pés. Não, eu farto-me de ver documentários. Mas é o amigo que tem o fetiche. Não, desculpa, não tem problema nenhum em assumir se tivesse. Estou a brincar. Mas, ou não?
Será? Ah, não, És fodida. Yeah. Perdi. Imagina, os pés. Eu vejo bué documentários sobre estas merdas, fetiches e merdas. Há pessoal que tem fetiche por balões. Sim. Há pessoal que se vem a tocar e sentir a cena do balão, sabes? Aquela. E eles tipo. Vêm-se com essa merda. É legítimo, eu acho que tudo é Sim, legítimo desde tudo, que yeah. para nós seja aceitável e que estejamos a respeitar quem está à nossa volta, muito sinceramente. Não esteja a prejudicar ninguém, não é? Yeah. Agora, claro, não me venham com fetiches com crianças e coisas assim É, do não, género. isso já não é Isso não é fetiche. fetiche, isso é uma doença. E tem nome Claro que sim. e há sítios próprios para isso. Yeah. Claro. Mas agora vamos. Ok, Estás vamos a tocar. falar do pé, que é... Sim, o pé, que O pé, que o imagina, pé. quanto mais arqueado é o pé, Uhum. mais eles tipo tripam. Porque é uma espécie de. Estás a parecer os árabes é que têm muito essa. É? Os sheiks, os árabes é que têm muito essa tara dos pés. A sério? Sim. Não sabia. Aqui é para aprender. Não, mas vocês não E têm outras noção. mais, não é? Se vocês pesquisarem aí na foto, Claro, aí taras claro. dele. Não falta essa Eu uma vez coloquei uma foto quando treinava MMA, descalço. E vocês não têm noção. No Instagram. Choveu comentários. Não. De mulheres não, de homens. Pois, De homens. eu vi logo. A dizer assim, mal sabes o que eu te fazia em inglês. O que eu te fazia com os pés. Está a falar sério. Juro. Juro. Provavelmente eram Creepy. árabes. Será que eram árabes? E mandaram Mas não em tinham uma inglês. imagem no perfil, era tipo um... Então, Não, mas agora vamos falar sobre uma cena boa séria. Vamos. Imagina tenho medo. que... Quando ele diz que quer por falar de exemplo, uma cena séria. normalmente É acaba bem mal. Yeah. Não, mas vamos supor que eu tenho um fetiche grave, como por exemplo, pessoal que acha sexualmente atrativo crianças. Porque no fundo eles sabem que existe, porque eles ficam eretos ou sentem, mas depois sabem que não podem, que é crime e que é errado. E depois tu tens uns que procuram logo ajuda, pode ser uma porcentagem muito pequena. E depois tens aqueles que procuram até seguir uma carreira profissional da qual possam ter contacto com crianças, como padres, professores. Eu não considero isso fetiche, eu acho que isso é mesmo uma doença. Sim, é uma doença. Embora, é uma doença, eu vou é ser uma doença. sincero, eu não posso estar muito dentro do assunto para especificar Não, somos só opinar. estatísticas ou assim, não é? Opinar. Mas eu acho que isso é mesmo uma doença. Claro não que é uma doença. Que ultrapassa óbvio que é uma totalmente a doença. liberdade de outra pessoa, não é? E há uma razão pela qual eles não vão para a cadeia. Uhum. É porque o considerado é uma doença, porque senão. Sim, muitas vezes o que acontece é isso, é que psicologicamente é-lhes atribuído uma doença, um diagnóstico que depois faz com que... Mas vocês têm vão consciência fazer que a maioria tratamento. das crianças que são sexualmente abusadas entre família, Claro que pessoas sim. conhecidas, Sim. chegadas. Normalmente são sempre pessoas mais próximas. É uma eu agora não tenho aqui de cabeça, mas é uma porcentagem muito elevada, não é? É tipo, imagina, 9 em cada 10 são, Sim, não é? sim, Não tenho a sim, certeza sim, dos valores, mas sei que é assim uma coisa muito grande já. Sem dúvida que sim. São familiares, o que é assustador, não é? Por isso é que é importante estar muito atento aos Sim, sinais. e a educação e- sexual já vai nesse sentido e já devia ir nesse sentido Claro que sim. nas crianças, não é? Vocês sabem, eu tenho filhos, não é? E os meus filhos sabem perfeitamente que não, onde é que se podem mexer ou não e quem pode ou não pode, não é? E eles não deixam. É isso que na educação acho que faz falta. Nós começamos falar. desde pequeninos, não é? No banho, a cantar uma canção e não faltam aí na net, podes escolher qualquer uma, para ensiná-los quais são as partes do corpo que é normal alguém tocar e quais são aquelas que não podem. Claro. É? Isso vai daí, já devia de ir daí, não é? E para quem está a ver isto e acha que estes gajos não têm noção, estes gajos estão a falar do quê? Imaginem este contexto: uma aldeia, aqui na Madeira não há aldeias, mas tipo. Zonas rurais, onde não há internet, nem há contacto, nem merdas. As crianças vivem numa realidade paralela daqui. E imagina que o pai chega ao pé da rapariga que está a atingir a adolescência ou não e diz: não, desculpa, mas o primeiro é comigo. E ela não sabe melhor que isso, porque ela não tem acesso à informação, não tem acesso à educação. Não, é que isto existe, não é? Sim, eu, por acaso conheço um psicólogo que esteve a fazer estágio mesmo no estabelecimento prisional e a própria pessoa é tão doente ao ponto de achar que não estava a fazer nada de mal. Pois não Eu estava. estava a demonstrar amor à Nem minha que ele filha. tenha, nem que ele tenha 2 anos e tu lhe Claro. arrebentes completamente o ânus Yeah. ou a vagina, entendes? O canal vaginal que arrebentes todos, não estás a fazer mal nenhum. É Eles não porque conseguem ver. encarado como um gesto de amor. Ele Uhum. está a transmitir amor e acontece Mas isso. é isso que, mas o Deixarem pior é que eles estão a fazem. ajudar ao ser o pai a tirar a virgindade. Estou a ajudar porque estou a mostrar como é que é, para ela se preparar, não sei o quê. Isto é horrível. E depois para estas crianças muitas vezes
existe este crescimento em volta de, ok, isto é que é o normal. Portanto, está tudo ok, o meu pai não está a fazer nada de mal e depois é muito difícil desconstruir este... Sim. Infelizmente, tenho que concordar contigo, não é? É um assunto que me incomoda um bocado. Claro. Eu tenho filhos, não estão tudo que... Claro. Isso fica logo aqui, não é? Aliás, é das coisas que eu mais lhes transmito na hora que lhes dou banho. Atenção, que ninguém mexe. Se alguém mexer, é avisar a mãe ou o pai, não é? É aquela coisa, não é? E é um assunto que acho que dá para falar durante horas, não é? Sim. E até daqui a 10 anos não vamos saber realmente o que fazer em relação a isso. Em relação à vítima, em relação ao agressor, em relação... Infelizmente é... Porque há países onde... acho que nos Estados Unidos... há pena... Não, nos Estados Unidos não há pena de morte. Deve ser castração química, não? Acho que sim. E nos Estados Unidos... Eu não sei bem, eu não estou muito dentro do... Nos Estados Unidos o que eles fazem é... Eles identificam todos as pessoas que... mas eles sabem onde é que eles estão. Sim, depois, há uma aplicação, sim, acho que sim. Vão à internet, há um site faz parte do governo. Isto é quase como caçar Pokémons, eles estão lá, sim. E tem tipo... tem um mapa e tem tipo a localização GPS de todas as pessoas que já tiveram já foram acusadas de pedofilia e está lá. E as pessoas vêm e... Pelo menos... não sei se é o melhor. Não, mas eu concordo. Eu acho que é... Porque pelo menos tu podes... evitar situações perto, não sei, digo eu. É melhor do que não saber, não é? Sim. Eu acho que tem os seus prós e contras, não é? Isto é uma questão... Do ponto de vista social é sempre complicado, não é? Por exemplo, para mim, do ponto de vista social é muito difícil porque, pronto, lá está, é preciso ver que há casos em que realmente as pessoas têm noção que têm a doença e não querem fazer nada em relação a isso e estão aí a danificar a vida dos outros, mas há pessoas que realmente são muito conscientes de que têm um problema, querem realmente resolver esse problema e depois ao serem identificadas também tem um impacto na vida destas pessoas que não é nada fácil, porque depois toda a gente olha sempre para aquela pessoa como o violador e como o abusador de crianças e a pessoa até pode ter um estilo de vida o mais normal possível reprimir aquilo ao máximo e tentar... E depois também, pronto, para a pessoa em si também não é fácil. Não para todos, eu estou a falar em casos específicos. E acredito que esses casos sejam poucos, aqueles que se querem curar disso, não é? Porque eu acho que na grande maioria dos também é tabu, porque eu também duvido que alguém que pegue nesta pessoa e trabalhe com ela e diga, olha, tu tens um problema, nós precisamos de trabalhar isso, tu precisas de ajuda. Mas sabes uma coisa, ao longo da minha vida há uma coisa que eu percebo muito, que é, nós para sermos ajudados temos que querer ser ajudados. E é muito complicado tu ajudares alguém que não conhece, tem um problema. Sim, claro. Eu acho que passa por aí. Eu só acho que para estas pessoas também, para elas próprias, é difícil reconhecer que aquilo é um problema. Sim. E esse é que eu acho que é o grande problema. Então, logo, a partir de eles não têm um problema, não podes ajudar a resolver um problema. Nem eles pedem, nem ninguém. Mas pronto, vamos, por favor. Vamos a um assunto mais animado. Vá lá. Sex and Shop, código promocional masturbador virtual. Já que temos aqui a nossa aproveitar. O que é que eu pedi, Ruth? Para tu escolheres, vamos pôr um número considerável, 4 ou 5 brinquedos dos quais tu recomendas e que tu gostas de usar e que tens uma experiência nisso. Sim, claro. Não, porque... Não, calma. Olha, tem calma, porque assim, a maioria dos meus clientes acha que eu experimentam os brinquedos todos, não é? É impossível. Imagina quantos produtos tens. É assim, impossível, sei lá, que sejam 20 mil produtos, tens noção disso, é impossível, é impossível, claro. Não é? E estamos a falar de toys, não é? Estamos a falar de lubrificantes, preservativos, uma data de coisas, até só brinquedos. Olha aí a tua picha, como tu chamas. Picha anti-stress, meus amigos. Até isso, não é? Quer dizer, é uma panóplia muito grande, não é? Claro. A minha vida é só esta, por isso não vai dar para todos, não vai dar. Então, vamos lá escolherem os produtos. Então, escolhe aí o vibrador líquido, sabes? Aquele que estavas... Na minha mão? Olha, pode... Isso. Ora, isso. Viste a primeira? Vamos abrir aqui. Tentar não destruir. Eu acho esse super engraçado. É um produto que ultimamente tem saído muito, não sei. Sim, vai aparecer. Tem saído muito, é assim, colocar um pouquinho de cada vez, não é? Que é para perceber a nossa sensibilidade, porque este, por exemplo, é o mesmo, o forte, o strong, é assim, o mais potente. Então, o que é que isto faz sentir? Basicamente, sentir um latejar, sentir a picar. Algum de vocês já experimentou? Sim, tenho uma história extremamente engraçada com isso. Não sejam como eu, meus amigos. O que é que eu fiz? Eu e a minha parceira. E o bué mãos Hulk.
Não foste era spray. generoso. Não era spray. Atenção. Não, esse não é spray, é uma gotinha, sai uma umas gotinha, gotinhas. então era o mesmo. Abusaste. Apesar, mas não tens noção. Ai, Jesus. Eu acho que era do. Lavaste a pachacha da rapariga. Não, com e líquido pus na minha vibration. picha também. Ou seja, fui besuntar a minha picha com isto. Tudo o que tinhas Tudo direito. assim, pá, e só vi a cara dela tipo, foda-se. E então, o que é que aconteceu? E a seguir deu-me um ataque de... A minha picha ficou on fire. Entraste em pânico. Entrei em pânico e pensava que estavam a dar uma reação alérgica. E eu em pânico e ela a rir, tipo, este gajo é autista. Tipo, este gajo é tonto. Estás a ver? E eu tipo, ai, minha picha agora, está a arder. Foi uma história extremamente engraçada. Desculpa, fute. Correu bem o resto da noite, ao menos. Correu. Pronto. Esperar 3 horas para... 3 horas para passar um ataque alérgico. Não fui alérgico. Mas pronto, eu recomendo este, não é por isso, mas em doses, não é? Recomendadas. Normais, não sejam normais como Não sejam golosos, não é? E Não convém, sejam como o Filipe. sim, convém colocar assim um bocadinho, ir percebendo a sensibilidade e depois ir pondo à medida que for aceitável, ok? Pronto. Boa dica. Uma boa dica, Gostava de não é? saber isso antes dos homens. Pronto. Agora, vamos escolher outro. Ruth está aqui. Vamos escolher outro. Epá, vamos escolher aqui um pulsador de ar da Lelo. Que foi o sucesso do workshop que todas as mulheres querem. Portanto, queridas masturbadoras, já sabem. É assim, esta não, eu costumo tentar experimentar aqui, que é a forma que nós sentimos mais sensível, não é? Porque não é, eu experimentar aqui não é a mesma coisa que experimentar na zona da vulva, onde a pele tem muitas terminações nervosas e etc, não é? Vá lá. Diz-me só uma coisa. Isso é um simulador de sexo oral, não é? Suga, não é também? Sim, chamam-lhe os sugadores, embora na sua base eles são pulsadores de ar. Olha, põe aí o bardinho. Faz aquelas coisas dos bardinhos. Como é que é o nome? Asmo, não é assim uma coisa? Não é O asmo? pessoal faz boas cenas perto do microfone. É asmo, não é? não é? Podes dizer. É ASMR, é isso mesmo. Isso é qualquer coisa assim. Epá, eu dá-me. Faltava-me o R, pronto, sorry. Sabes o que é cringe? Eu já tenho o R, então pronto. Sabes o que é cringe? Quando tu ficas cringe. Sim, eu estava a entender. Eu fico extremamente cringe quando vejo essas cenas. Sei. Não, mas eu gosto é quando eles metem aquelas espumas de barbear, sabes? Nunca vi isto. Começam tipo. Ele tem jeito para isto. Mónica, dá o teu review. Muito bom. Portanto, faço anos em novembro. Já sabem. Sérgio Vamos Maciel. abrir aqui Uma petição para donativos aqui para o Lelo da Mónica. Eu sei uma história, Faça posso revelar uma história extremamente engraçada com um produto semelhante, não tão bom, mas... Sim, atenção que a Lelo é uma marca de excelência, sim, Claro, sim. mas há outros, para quem não puderam sim. Lelo, há outros. Mas eu conheço uma história, esta história é verídica, de uma irmã, imagina. Ui, uma história de uma irmã. Não, calma. Isto é muito estranho, começaste mal. Não. Imagina, dentro da casa há duas irmãs, certo? E houve um dia que a irmã A foi à sua gaveta dos brinquedos e faltava o sugador de conas. A irmã B utilizou o sugador de A, é isso? Sim, e o que aconteceu? Foi ao quarto da irmã B e dentro de uma das gavetas estava... Ou seja, a irmã roubou. Estás a ver? É porque é mesmo bom. É que é bom. Portanto, vale a pena. merecedor de roubar à irmã. É sim. Vamos lá ver se pode ser que elas tenham desinfetado, não é? Convém. Eu acho que sim. Se calhar não. Sim, convém. Eu vou ser sincero, se eu fosse mulher por um dia, a primeira coisa que eu fazia era brincar com o meu clitóris. Era? Eu adorava ter vários E orgasmos. diz-me lá uma coisa, sabes onde é que era o teu clitóris? Desta perspectiva? Talvez não. Desta perspectiva assim, tipo primeira pessoa, não. Mas, vamos falar sobre múltiplos orgasmos. Vamos. O que é que precisas saber sobre o que é que eu preciso? O que eu preciso saber é, infelizmente não preciso saber como. Precisas de saber. Porque tenho sorte, a minha parceira tem um problema. A tua parceira tem um problema? Tem um problema. Sorte, a minha parceira tem um problema. Desculpa, aquilo é um problema. Isso não é um problema. Para Isso mim não é um problema. Porque estou a trabalhar, não estou a brincar. Não é um problema. Pelo contrário, pessoas normais, pelo contrário, é muito bom. Mas por exemplo, nem todas as mulheres têm a capacidade de ter vários orgasmos na mesma durante um ato. Sim. Durante um ato, por exemplo. E como é que é possível? Como é que é possível? Eu acho que todas as mulheres têm a capacidade. Têm que ser estimuladas a esse ponto. Autoconhecimento. Ou estimular-se a esse ponto. Autoconhecimento. É conhecerem a si próprias e, ou então terem um problema ali com uma parceira dele, não é? A não ser que tenham mesmo um problema. Sim.
Mas o que é que eu ia dizer? Atenção, a Pompoarismo, minha minha tem gente. vários. Tipo 3, 4. Pronto. Isso até nem é muito. Isso, e portanto, é normal, não é normal, claro. Não, mas a verdade, eu percebo o que tu estás a dizer, porque normalmente as mulheres têm um e pronto, está tudo bem, não é? E quando têm, não é? sim, quando tem. Sim, mas o que é que eu posso dar resposta a isto? Como alcançar isso? Pompoarismo, minha gente, pompoarismo. E ficam a perceber que alcançam orgasmos muito mais facilmente, muito mais intensos e muito mais vezes durante um ato. Porque passam a conhecer-se, toda a zona pélvica passa a ficar muito mais irrigada, portanto anda ali tudo, não é? Bem de saúde, tudo bem irrigado. Aliás, o nosso clitóris, tal como o pénis, funciona da mesma forma, não é? É por irrigação, não é? E vocês ficam eretos. O clitóris fica Tipo inchado. É como inchado, se fosse exatamente. E é a mesma coisa, é como também tivesse uma ereção, não é? Só que nós não é visível, não é? Que nós só vemos a ponta do iceberg, o resto está por trás, não é? Yeah. Aliás, há estudos que dizem que todos os orgasmos, há bocado falamos disto no workshop, há estudos que dizem que todos os orgasmos têm origem clitoriana por causa disso, não é? Porque o clitóris não está só naquela ponta que vemos, está também por trás, não é? E que mesmo havendo penetração vaginal, não é? Que por trás está o clitóris a dar... Acaba por estimular sempre. Tens noção que tem lá 8.000 terminações nervosas, não é? É muito. Bué, é uma cena bué. Bué. Isso faz-me lembrar o Shrek. Casa de bué longe. Não? Referência. Isso é mais Disney. Shrek é Disney, não? Não sei. Mas eu também gosto muito. Shrek é Disney? Não. Olha agora a nossa falta de cultura. Pixar. Acho que sim. Dream Majors. É isso. Pronto. É isso. É um desses. É um desses. Vamos falar. É. Ruth, tu tocaste num assunto bué fixe que eu gostava de explorar, que é... Imagina, temos vários tipos de orgasmos Sim. na mulher. Sim. Imagina o chamado orgasmo através de estimulação ponto G. Sim. Tem uma relação com a estimulação clitorial ou não? Há estudos que dizem que sim, Há não é? estudos que dizem que sim, Sim, mas há estudos que sim. dizem que não. Eu vou ser sincera, eu não acho que hajam estudos que digam que não é? Mas sempre se assumiu que há estudos a fisiologia do orgasmo, há estudos que dizem que vem orgasmo por ponto G, ou orgasmo, não é? Por via vaginal tem a ver com isso, não é? Ou seja, só muito recentemente, não é? Face a todo o estudo que houve, é que se começou a falar do tamanho todo que tem o clitóris, não é? Devia estar aqui a minha apresentação, não era? Por acaso, olha. Não devia estar aí. Falhar. Menos um ponto. Mas não, porque assim o pessoal não fica a saber Não tudo. fica a saber tudo, vem cá. Querem para a próxima. saber, querem saber Quero bem vir cá à para a Madeira outra próxima vez. e fazem o teu curso. Ora, lá está. Não, mas, ou seja... Pronto, fica mais alto do que eu. Não podemos tapar, não é? A carinha dela tem que ser. A carinha dela tem de aparecer, senão as Não, pessoas acho não que podem sim. gozar dela. Exatamente. Era muito triste não dar material para... Pois, mas isto é assim, é publicidade, não é? Vou ao mar, como diz o outro. Ruth, portanto, apresenta-nos lá mais um brinquedo. Mais um brinquedo, vamos ver. Tu recomendas às pessoas, aos meros mortais que nunca usaram, Aos meros mortais. que nunca usaram. Estamos aqui a Masturbadores. ter o... Tem uma pessoa na plateia que está a fazer tipo linguagem gestual. Cena do público. Ela Não está tenho- tipo assim. Eu não tenho aqui a minha irmã para fazer Mas tradução isto de não é linguagem o gestual. Quem quer ser milionário que tem a opção de pedir ao público, ligar para casa, 55 E o preço certo da picha anti-stress é? Quem acertar leva para casa, não pode é Isso falhar. é muito bom. Já viste? Ele quer lá uma picha Ele anti-stress. levava Ele quer as tudo. mamas As anti-stress. mamas anti-stress era muito bom. As mamas anti-stress. Sim, era Eu engraçado. vou ter que mandar para o Funchal umas Sim, mamas vais ter, anti-stress. vais ter. Desculpa, mas eu queria saber qual é que tu estavas a falar. O que é que Quer aí uma Fala, sugestão? mas podes falar. Uma vela. É verdade, a vela Uma foi vela. bastante Pois visitada é. no workshop. Sim, aliás, eu já tenho pedidos para vir fazer apresentações, minha gente. Exatamente. Vou ter que arranjar uma casa aqui na Madeira. Vais ter, por causa da mala vermelha e tudo. Que Exatamente. eu acho que nós neste momento não temos. Porque eu Isso. lembro-me de procurar e não encontrar ninguém. Nós fazemos, claro que não é com esse nome, porque esse nome é de outra. Nem, mas nós fazemos. No nosso conceito, como é óbvio, mas fazemos apresentações de produtos, brincamos um bocadinho, esclarecemos dúvidas, arranjamos aqui umas brincadeiras, olha como hoje, não é? Queríamos Pronto, umas. infelizmente não se proporcionou, não. mas
Mas no dia 29 vamos fazer essa brincadeira. Já não estou cá, mas olha. Não estás cá? Não. Não sei destas coisas, contem-me. Mas estou eu. Está o Filipe e está o resto do pessoal. Pronto, eu não sei destas coisas, vocês não põem. Mas eu é de ir ao Porto ainda. Então pronto. Daqui a uns tempos. Fico lá à espera. Até porque nós temos que ir conhecer a loja pessoalmente. Claro que sim, é de vocês. Mas Ruth, fala-nos da vela. Então a vela basicamente é uma velinha que nós aquecemos, deixamos 20 minutinhos, por exemplo, a aquecer e depois vamos passando assim pelo corpo e é de massagem, tem com sabor de chocolate, tem outras assim afrodisíacas, esta por exemplo, deixa-me cá ver, esta é assim uma coisa mais zen, para relaxar, sim, por exemplo, e é para massajar o corpo, não é? Porque também assim, é para um bom preliminar, digamos assim, não é? Sem ser muito intrusivo, só para despertar. Por exemplo, é bom para massajar as zonas erógenas, não é? Que a gente às vezes tende a desprezar, a não desligar muito, mas que também são importantes para despertar e ativar a nossa libido, não é? Tu, por acaso, os nossos masturbadores não sabem, mas por acaso falaste disso num workshop. Não vou dar muito spoiler, porque ainda vai haver mais workshops, mas... acho que é uma cena interessante que também não se fala muito, não é? Porque, claro, não se fala de sexualidade feminina, muito pouco. E depois quando se fala, estamos extremamente preocupadas em falar de onde é que é o ponto G, que é óbvio, vamos logo à base, onde é que é o ponto G, sim, porque as mulheres não atingem o orgasmo. Mas depois eu acho que também falta falar que nem é preciso ir lá. Às vezes não é só chegar ali, às vezes exatamente. Eu costumo dizer que a relação sexual para a mulher começa logo de manhã. Para o homem é chegar à noitita, está-se bem, não é? Mas para a mulher não, começa logo de manhã, não é? Com o alimentar, com, não é? Aquela coisa de eles serem generosos connosco, serem simpáticos, tudo isso vai. Se ele de manhã alguma coisa correr mal connosco e ele der uma resposta, não, já à noite já não vai correr porque tu respondeste mal de manhã. Esse é o poder da mulher. Percebes? E eu não me vou esquecer que tu de manhã respondeste mal, então agora já não me apetece. Claro. Isso é verdade, meus amigos. Isso existe, experienciado por mim várias vezes. Claro que sim, então. Não quer dizer que nós não devemos trabalhar isso, desculpa, Mónica. Não. Claro que sim. Sim, claro. Se tu estás num relacionamento... Que nós não devemos misturar a mulher coisas. é que trabalha, é que faz as tarefas domésticas todas, é que vai trabalhar, é que chega a casa e ele senta-se no sofá e não faz mais nada. Óbvio que isso não vai estimular de forma alguma. Não é de todo o meu caso. Por acaso, não é de todo o meu caso, porque ele até faz muito mais do que eu. Portanto, não posso reclamar. Mas, sim. Quer dizer, para mim isso até nem tem um grande impacto, mas eu sempre achei, eu acho que tenho aqui qualquer coisa hormonal que é diferente. Porque para mim está feito. Isso é bom. Não há problema nenhum com isso, não é? Mais testemunhos assim. Ou seja, não é tanto, a atitude dele não é isso que vai ter impacto ou não. E não deveria, não é? Na verdade, nós devíamos nos trabalhar dessa forma, mas somos humanos, minha gente. Claro que sim. E tem influência, não é? Tem influência, não quer dizer que a gente não trabalhe isso e ultrapassar essas crenças todas, mas na grande maioria tem influência, não é? Mas o que é que pode acontecer para o homem na hora de despertar a mulher? É precisamente isso. Olha, vou-te fazer uma massagem no pé, estás cansado, vou-te fazer uma massagem. Começa, não é? Em vez de ir logo ali, estás a ver? Palpar as mamas como se isso fosse claro, isso é super interessante porque muitos homens têm a cena do massagem com happy ending. Fantasiam a cena. Ai, eu vou adorar ver um. E se a mulher proporcionar esse ambiente, nem que seja com uma espécie de roleplay. E porquê é que não pode ser um homem para proporcionar esse ambiente e depois correr bem para ele? Ao contrário também. Ao contrário. Vale. É uma situação é vantajosa para todos. Para todos, claro, win-win. Se ambos levarem a massagem e ambos tiverem um happy ending, perfeito. Ou seja, acendam a velinha. A velinha? A velinha. E a seguir? Não queima, está bem. As pessoas, vai queimar. Não queima. É maravilhoso. Já usei uma vela. Não queima, sim. Vela normal. Sim. E também não queimou? Um bocadinho. É normal. Eu sou super sensível. Então, Filipe, faz o seguinte. Usa uma vela certa. Usa uma vela a sério, como deve ser, para o momento certo. Ok? Não sejas assim tão pobre que vai buscar uma vela normal para perceber. Além de que ela não tem a oleosidade necessária para poder massagear. Vocês não sabem, mas eu sempre gostei de BDSM. E então? Só recentemente é que comprei. Não, BDSM, mas não a parte da dor, mas a parte do controle. Sim. E durante muitos anos eu nunca comprei nada oficial. Eu como cordas, usava as ligaduras do MMA. E é legítimo isso, não é? Não, mas depois de comprar umas cordas legítimas, é muito melhor, meus amigos. É diferente. Temos ali
Opa, temos. Essa é de quantos metros? Pá, eu creio que seja de 5. 5. Esta é fora boa, da meus embalagem, amigos, só de porque eu tenho uma enorme e é chato, porque para usar É demais, não é? é demais e fica ali. Para os escuteiros e depois não sabes dar um... Não, atenção, mas pessoas que queiram fazer BDSM, vejam vídeos no YouTube de como fazer os nós e como fazer, porque há formas de fazer sem magoar, meus Claro. amigos. Não se ponham Até com merdas. Até o spanking, desculpa que eu interrompo-vos. Não. Tem técnica para isso, para não é? Claro. As pessoas pensam que é tipo, caralho. Descarregar as frustrações Sim. todas. Todas ao Sim, mas as pessoas que curtem estas merdas, vai ao YouTube, tutorials, há tipo centenas. Yeah. Não se podem inventar, meus amigos, está bem? Não? O choking. Temos uma fã de choking ali na plateia. Está a fazer sinal tipo. Perdi-me no meio disto tudo. Estavas a falar de tutoriais para ver como é que... Sim, mas antes disso. Estávamos a falar de produtos, escolher produtos. O último produto que escolhemos foi a vela. Fui a vela. E agora passávamos para outro. Sim. Que tu também recomendas. Acho que sim. Eu recomendo, não queres ser tu a escolher um? Yeah, Que posso escolher, gostasses? posso escolher. Anda lá, do que está aqui, não é? Que... Portanto. Não, há um que temos de falar que é o meu favorito. Para usar na mulher. Que é. Eu não sei se tu tens aqui. Que é uma espécie de vibrador. Imagina. Aqueles que parecem os microfones, é isso? Exatamente. Tipo este. Isso parece um batom. São mini vibradores, mas imaginem. o que tu queres é aqueles que parecem um microfone, não é? Que é só para massajar, é isso? Não. Então. É exatamente igual a este. Só que é um vibrador. É todo ele um vibrador. Sabes? Não abre nem nada. É todo. Abre esse da Satisfyer, saber se é isso, se é dentro disso. Eu acho que tens que já vi. O Satisfyer, a caixa cor-de-rosa grande. Não é isso. Ajuda, produção. Esta. Isso. É isto, isto, é meus dentro amigos, disso. é isto. Há várias Vou explicar formas, porquê. mas- Posso abrir, vou tentar Podes. abrir. Sem... Porquê? Meus amigos, é este. E vou explicar porquê. Homens que estão aí em casa. Isto é uma dica espetacular. Ou mulheres. Ou mulheres também, mulheres. Claro. Mas mais o homem que quer dar prazer à mulher. Mas pode Pode ser uma mulher a dar uma prazer a uma mulher. Exato. Embora as mulheres- Vocês são bué. Vocês pensam... Foda-se. Estas merdas para os homens são uma merda às vezes. E o que é que acontece? No meu caso, porque é que eu gosto destes? Porque é que eu recomendo? Porque é o seguinte. Imaginem que vocês... vocês podem fazer dupla função. Vocês podem fazer sexo oral. E estão ali no clitóris a chafurdar. E usam isto Eu lá para vi. fazer uma espécie de penetração sem vibrar. Ou seja, sem vibrar dá para usar. Estão a perceber? Sim. Estão ali a fazer sexo oral e a fazer penetração ao mesmo tempo. E podem fazer ao contrário. Que é, ligam e ele está a vibrar. E vocês estão a fazer estimulação clitorial. E vocês estão com a língua ali a fazer uma espécie de penetração vaginal. Isto é muito visual. Eu adoro a cara do Matei, está tipo, amigo. Óbvio. Não, está bem, ok. Ainda bem? Não, desculpa. Mesmo. Opa, desculpa. Não, desculpa. É que tu estás a falar como se fosse a descoberta do ano e uma cena que tipo, que tu descobriste que se faz e queres... Mas ele está a partilhar a experiência dele, isso é válido, isso é válido. Não, desculpa, nem toda a gente. E tu a dar um conselho às pessoas. Claro que É sim. isso. E há imensa gente que tem vergonha de usar isto. E estou tipo a dar um push. Claro, faz bem. Não podemos julgar. Fazes muito bem, porque muitos homens não sabem fazer sexo oral. Pois. Porque os homens aprendem tutoriais na porno e porno é para homens, logo Podemos falar sobre tem poucos momentos, isso. tem poucos momentos de pornografia, não é? Na Sim, parte seja feminina. realmente a promover o interesse. Sim, já viram o sexo prazer oral da da pornografia? Já viram? Primeiro é pouco tempo, não é? Já viram bem aquilo? Aparecer É. sexo oral. Tu não vês um homem a fazer um minete. Pois Não, é sempre ela a raríssimo fazer, isso. sim. É. É sempre ela. E porquê que ela sempre ela a fazer? Isto uma Porque é muito atração. visual para, não é? Porque primeiro os espectadores de porno maioritariamente são homens, aquilo é para eles, Claro, é portanto para é feito para eles, é super visual. O que as pessoas não sabem é que aquele esperma todo que se vê ali, aquilo é tudo fake, não é? Aquilo não existe, às vezes até as pilas são maquiadas e tudo, Claro, tipo, é tem de tudo, sim, tudo fake aquilo, As há pessoas- posições que aquilo nem tem a Não faz dia. sentido nenhum. Aquilo é um filme, uma espécie de filme. Aquilo é ficção. É isso, Há muita gente que não sabe disso. mas isso faz muito mal, não é? Eu vou ser sincero. Eu tive uma altura da minha vida que estive solteiro. Eu vi muita porno. Não, isto é verdade. Não, atenção, pessoas, isto é verdade. Eu estive solteiro e decidi fazer uma espécie de abstinência sexual depois de um desgosto amoroso. E o único estímulo sexual que eu tinha é. Desculpa, A mão direita? 6 meses. Como é que sabes? Não, foi 9 meses. E o que aconteceu? Só via porno. Porno e masturbavam. E chegou uma altura que o meu cérebro ficou tão fucked up com aquelas merdas que eu não conseguia ficar ereto Claro. com uma mulher real. Yeah.
Sim, sabes porquê? Porque tu na porno, isso tem a ver com os hormónios, não é? Na porno tu vês, não é? Que estás sempre ali no pico, sempre ali no pico, sempre ali no pico. Na realidade aquilo não existe, não é? Não estás sempre ali no pico, não é? Então aquilo na realidade depois deixa-te dar tesão, não é? E mesmo acho assim. acho que na escola é importante, os professores ou pessoas deviam explicar aos alunos, porque 99% dos homens, quando estão a entrar na adolescência, o primeiro contacto com o sexo é o porno. Sim, sim. Todos. O meu sobrinho já fala dessas merdas. Claro que ele tem a sorte de ter um tio que explica-lhe, se calhar tu deixas de ver essas merdas, porque isso, ou se queres ver, tens de ter a noção que aquilo é tudo mentira, aquilo é fake. É ficção, não é mesmo isso? É um filme como outro qualquer. E por trás dos atores tem um realizador, tem um produtor, tem um gajo da luz, tem uma gaja a gritar, não é? Porque depois chegas à cama, olha, a minha namorada não grita, não é? E as outras gritam tanto. E tipo, aquilo é tão importante. Não é? Os jovens que estão a ver isto, não chegam ao pé da mulher e digam uma dick slap. Porque a probabilidade de vocês levarem um rotativo é grande, está bem? Só para... Já experimentaste, foi? Correu mal? Não, eu posso... Dick in the box. Não, é bem agressivo. É muito mau. É muito mau. As pessoas vão julgar e vamos perder seguidores. Já fui um estúpido, seguidores, nem sequer é com o comportamento que ele teve. O comportamento que foi errado. Não, mas imagina, eu agora tenho a capacidade de voltar atrás e perceber... Toda a gente comete erros e na adolescência então... Claro. Como temos erros? Porque não sabemos melhor. Porque os meus pais não falavam sobre isso. Na escola não falavam sobre isso. E o único contacto que tenho era internet porno. Claro. Lá está. Bate naquilo que eu digo. As gerações novas é que precisam ser educadas. E a educação sexual não é? No nosso país ainda é muito uma coisa de ensinar a pôr preservativos numa banana, não é? E se as horas num ano não são suficientes? Não. E sexualidade não é só isso, não é? A pessoa responsável pela educação. Depende, é o professor que tem o ministro da Educação. Não sei. Não, se precisarem de ajuda, a gente dá uma ajuda, não é? Sim. Não, a questão é essa, acho que até já falamos sobre isso, acho que é importante realmente haver isso, por exemplo, a disciplina da cidadania que criaram agora. Isso é excelente, é ótimo. Mas agora, é mais fácil, em vez de ser os professores, que coitados, já têm uma sobrecarga de horário, que nem têm informação para se preparar para falar seja do que for. Porque não? Então é apostar nas associações, nos grupos, nas pessoas que trabalham estas questões, que realmente estudam estas áreas e que podem realmente passar uma mensagem muito mais produtiva e muito mais consciente para falar desses temas. Claro. E de forma informal, amigos. Sim. Não é? Sim, porque com a malta jovem, não é? Tipo, não pode ser ali uma coisa, não é? Yeah. Tem que ser à vontade, não é? Tem que ser descontraído. Eles têm que ter a liberdade de poder expressar. Porque eles vão ter montes de dúvidas, vão ter vergonha de as colocar, não é? Sim. Já há pouco no workshop acho que alguém falou que separaram os meninos das meninas para entregar tampões. Uau! Sim. Porquê? Não é normal? É normal, quer dizer, os meninos sabem que as meninas têm uma coisa chamada menstruação, não sabem, não é? O que quer-se dizer? Acho que já falamos disso várias vezes, é que quando tu estás com o período e por acaso esqueces que não tens penso, não tens tampão, não tens nada do género, tu para pedires a alguém é tudo um segredo, é que tu parece que estás a pedir droga e depois o penso é passado assim, parece que estás a passar assim qualquer coisa completamente ilegal. Exato. Tudo muito às escondidas, isso é só ridículo ainda, pá. É verdade, mas infelizmente ainda acontece, não é? Yeah. Eu sei, eu tenho irmãs mais novas, eu tenho consciência de que sim, que eles passam todos por isso, sim. Yeah. Vamos a mais um? Mais um produto? Número 5. Então, tens aí um produtinho à tua frente, essa caixinha. É essa mesmo. Olha. Íntimo e chique. Isto aqui assim para as senhoras, não é? Para começarem a praticar pompoarismo, não é? Para ficar aqui com o pavimento pélvico saudável, para fazer umas surpresas ao companheiro, não é? Que depois começam a dominar ali o músculo. O homem gosta, não é? Podes por aí, não sei. Mas explica-me, imagina, para as pessoas que são, para que é isso, não é? Como é que se usa? Então, isso são bolas de Kegel, não é? Que basicamente têm pesos diferentes e devem ser utilizadas para fazer exercícios de pompoarismo, exercícios íntimos, exercícios pélvicos, tem diversos nomes, não é? É só procurarem na internet. E esses exercícios ajudam, não é, a nós fortalecemos um músculo que sustenta, não é o músculo, que aqueles são 13 músculos, a rede de músculos que sustenta o reto, a bexiga e o útero
da mulher, não é? Portanto, quanto mais a gente dominar esse músculo, isto é quase como se fosse para o ginásio, olha, Claro. tu e todo musculado sabes perfeitamente, não é? É a mesma coisa, não é? Sim, da mesma forma como se tu treinares vai-te facilitar grande parte das atividades que fazes no teu dia a dia, Claro. como compras e E saúde? saúde, vai estar saúde à vagina. Ali também dá saúde à vagina, porque irriga, não é só a vagina, toda a área pélvica, atenção, irriga também toda essa área, logo diminui as infecções, seja a nível, sejam urinárias, sejam candidíases, sejam vaginais, não é? Tudo isso fica diminuído. E tem uma coisa muito boa, não é? Aumentam os orgasmos múltiplos, não é? Porquê? Porque o canal da mulher, digamos que estreita, começa a ficar mais apertado, não é? Então a sensibilidade, não é? É muito maior em contacto com o pênis, por exemplo, não é? E além de que tem outra coisa, que é a nossa consciência corporal e o autoconhecimento, não é? Porque nós passamos a saber como é que estamos, onde é que não é? Começamos a conhecer-nos, não é? Então é muito mais fácil, não é? Transmitir isso com quem estamos, ao nosso parceiro ou parceira, não é? Estas em específico é usado só para o pompoarismo? Não, não tem que ser. usadas Sim, para- sim. Não é? Toda a gente viu, não é? Aquele filmezinho. Quando foi. Sim. Pronto, há inclusivamente, por acaso talvez tinham aqui dessa marca, há a marca mesmo por causa do filme, há bolas para isso, só mesmo porque elas por si só, o movimento delas ajuda a aumentar aí a libido, não é? Sim. Sim, é importante falar sobre isso. Porquê? Porque eu já fui ignorante, como todas as pessoas. Todos nós, não é? Todos nós já fomos. Não sabemos tudo. E eu quando vi esse filme, eu fiquei tipo, pá, mas que merda é aquela? Mas agora faz sentido. Sim, sim, não é? Mas aquilo ali, não é? Bem, eu tenho uma opinião controversa em relação a esse filme. Mas pronto. Também eu, mas Eu tenho uma opinião fala. controversa. Mas de qualquer das formas, do ponto de vista dos brinquedos, não é? Se repararem, aquilo foi um jogo, não é? Imagina tu ir jantar com a tua companheira, olha, agora vais usar as bolas para irmos jantar. E tu pegas e vão, não é? E estava a ver se tinha aqui umas mais engraçadas. Os brinquedos engraçados fugiram. Eles têm vida, meus amigos. Olha, a Catarina está aí A apontar A nossa equipa de plateia. Aqui este, pronto, pode ser, pronto, não tem que ser, mas serve para exemplificar. Imagina, este a gente liga e vibra, não é? Se tiver bateria, não é? Imagina, pôs umas bolas ou um ovo, não é? Pode ser, eu estou a pegar nisto, mas imagina, pode ser um ovo, não é? E tu comandas à distância, vais jantar com ela e já durante o jantar estás a ver aquela coisa de ir alimentando, apimentando, não é? Faz parte também, não é? A tua parceira coloca um ovo, por exemplo, e tu ficas com o comando, ou então com a aplicação, porque cá já há brinquedos, tem uma aplicação e tu vais pondo aquilo, não é? Assim de vez em quando ela não está à espera e tal. Não é? E quando chegas a casa é sucesso, não é? Será? É sucesso, então não. Só se fizeres alguma coisa errada pelo caminho. Sim. De facto, agora vamos. Epá, eu temos de falar sobre isto. Que é. Epá, isto é Eu vi mais logo que hardcore. Isto é mais eu sei, hardcore. os plugs? Que é os plugs. Claro, claro. Porque, epá, no fundo, para quem não sabe, é um. É um brinquedo objeto. para sexo anal. Vários. Para sexo anal. Explica-me, por exemplo, Podes abrir algum se quiseres. Podes, claro. imagina, nem todas as raparigas têm abertura para isto, certo? Claro. É um choque muitas vezes, não é? Quando falamos em anal. Sim, sim. E agora, o que eu queria é que tu me ajudasses à minha mente super retrógrada e troglodita. Não é? Mas disposto a aprender, isso é bom. Não, desculpa, não tenho, mas... É, portanto, o que é que isto faz? E porquê que é bom e porquê que ajuda? Então, relativamente à primeira fase, nem todas as raparigas estão abertas, não é? Umas por medo, não é? Medo da dor, não é? Medo de criar fissuras, até porque vai doer muito, não é? Isto tudo é transmitido, não é? E outras porque não querem mesmo e aquilo é o limite delas e acabou, não é? E então isso, nessa situação, nós temos que respeitar os Claro, limites de claro. cada um. Claro, Ponto. óbvio. Agora, se for por medo ou assim, há técnicas para isso. Há técnicas para nós iniciarmos uma relação anal que permitem que não seja tão doloroso, não é? Se calhar depois posso explicar algumas. Pronto. Agora, em relação aqui aos plugs, este, por exemplo, é um tamanho S, se não me engano. Estou a ver aí. Isso é esse? Acho que sim. Deve estar ali, não tenho certeza. É que eu tenho medo de ver o XL. Olha, vê se é o S. Eu acho que é. Estava a ver. 3,5 centímetros. Penso que sim, sim. Mas há mais pequeninos. Há mais pequeninos. Bom saber.
Pronto, é assim, por exemplo, quem não quer começar logo, quer brincar, mas não quer começar com, não é, logo com penetração peniana ou assim, não é? Pode lubrificar a zona e ir brincando, estimulando, não é? Não tem que ser com um plug, não é? Mas o plug ajuda pelo formato dele, não é? Está feito ergonomicamente para isso, não é? Para não magoar, para ser fácil de introduzir, por causa da forma dele, não é? É em forma de cone, não é? E tem a ver com isso. Agora, técnicas, queres saber? É simples. É para ti? Não, mas é para um amigo? Não, estou a brincar. Mas pronto, conclusão. Imagina, uma das coisas que eu costumo dizer e que as pessoas ficam a olhar é abrir a boca na hora da penetração. Sim, não fiques a olhar para mim, porque isto se tu tiveres consciência da tua musculatura, tu vais perceber que ao abrir a boca, a tua parte anal, os músculos vão relaxar. Essa é uma, não é? Além de, ok, não vais ali todo contraído, cheio de medo, claro que se tu fores ali contraído, vais ali assim, não é? Não é? Se fores logo assim, não é? Se a mulher for logo assim, claro, nem vale a pena, porque pronto, é relaxar, é experimentar, ok, vou experimentar e vou e vou estudar umas técnicas para isso. Abrir a boca na hora da penetração, o homem também tem que ter alguma habilidade nisto, nomeadamente depois o homem penetra, por exemplo, não é? Mas penetrar só, por exemplo, a cabeça do pênis, não é? Estás a ver? E esperar uns momentos, assim, digamos, para o ânus mapear o pênis, estás a perceber, para perceber o que é que aí vem, não é? Se adaptar à situação. Sim. welcome. He's coming. Pronto, depois disso, aí sim iniciar a penetração. Depois também há, por exemplo, uma forma muito engraçada de o fazer, que é fazer deitado do lado do coração. A mulher estiver deitada do lado do coração, não é? Para este lado, o melhor a fazer é, porque ergonomicamente, fisiologicamente, é quando o músculo fica mais relaxado, é uma forma boa de iniciar, não é? Não quer dizer que seja igual com todos, mas estas, digamos que são as formas mais, pronto, são estudadas, não é? Há uma data de outras dicas que são válidas. Essa é a posição que o corpo está mais relaxado. Sim, e em termos, não é? É como num... Então não é o típico de 4 que é o que normalmente toda a gente associa para não, isso deves avançar depois quando já tiveres, não é? Começaste ali e depois te sentes confortável, avanças, não é? Porque o 4, não é? Por muito que não queiras, o homem está a ver aquilo, não é? Quer dizer, eles são muito visuais, não é? Estás ali com o rabinho virado para eles, é impossível eles ficarem ali a mapear, vão logo a correr, claro. Sim. E depois tem outra coisa muito importante, minha gente, preservativo e muita lubrificação. Sim, porque sai com molho. Eu não disse isto. Opa, poderíamos divagar por aí, mas até para isso já há não é, artigos para... Sim, há duches anais, há umas bombinhas que tu apertas para fazer uma limpeza, sim, claro. Além de que aí sim, imagina, tipo, quer dizer, a mulher também deve ter, a mulher ou o homem que praticar, devem ter a sensibilidade de perceber como é que está o intestino e tal, não é? Se a coisa está controlada. Mas é assim, se tu queres praticar, tu sabes para onde é que tu vais, tens que estar preparado para. Claro, pronto, não é? Isto é mesmo assim. Estou a falar experiência. Acontece e é normalizar. Sujidade. Fizeste bem. Eu por acaso não tenho aqui nenhum exemplo, mas há umas, por exemplo, uma coisa muito prática e comum, não é? Assim, há umas peras, não é? Uma pera tem assim uma coisa que introduz água, aquilo serve para fazer a limpeza. Sim, limpeza de cólon. Exato, uma coisa superficial, não é? Ali na zona. Muito bem. Sim, e há duches e há uma data de outras coisas para isso também, sim. Atenção, é que convém nós percebermos que são coisas que não devemos fazer muito recorrentemente essa limpeza, não é? Por causa de estamos a alterar a nossa flora intestinal, não é? Claro. Pronto. O que é que há também que ajuda? Já há sprays hoje em dia, nós temos aqui sprays, não é? Que são bons para ajudar nisso, que são anestesiantes, não é? Que aliviam um bocadinho a coisa, assim, ficamos mais relaxadinhos e tal. E claro, um bom lubrificante. E sempre preservativo e nunca trocar, não é? De um lado para o outro, nada disso. Ou se trocar, tirar... Sim, e depois porque o homem pensa, eu só vou, não é? Sexo anal e está tudo bem. Depois, só que há um problema, não é? Tu fazes, não é? E achamos que vais-te lavar e tal, só que o problema é que na uretra, no canal do homem, na uretra, podem-se acumular bactérias, que depois, mesmo que o homem se tenha ido lavar, não é? Depois na prática do sexo vaginal, elas, se o homem tiver uma ejaculação, elas são expelidas, não é? Candidíase na certa, não é?
Uma infecção Pois, vaginal pipi. acerta. Não é, neste caso nem é esse o problema, é outro mesmo no canal vaginal, percebes? Ficas mesmo com uma infecção. Não é nada. Sim, portanto, fazemos em segurança, não é? Eu tenho uma dúvida, Ruth. Se eu souber responder, claro. Sim, mas podes-me ajudar a Claro. perceber. Imagina, já estive com várias parceiras. E uma delas, epá, não sei se fui abençoada geneticamente por Deus. O que é que sai daqui? Não, calma. Não, eu já tinha tentado fazer anal várias vezes e tinha sido sempre um falhanço total. É tabu também, se calhar eles não queriam, não se sentiam confortáveis. Não, elas queriam. Eu é que não queria. Mas Ah, pronto, bom. tentei. Dor, muita dor. Não, mas. Muita dor. Não, mas essa rapariga, por acaso não era daqui de Portugal. Estás a dar dicas para ela adivinhar quem é? Eu estou a leste. Eu sei que tem. Não, Bulgária. Oi? Quem? Oi? E então, ela tinha um ânus extremamente flexível. E só de estar na posição de quadro, por exemplo, era tipo abrir-se a caixa de Pandora. Sabes? Sei. Não, desculpa, é que nunca. Não, eu achei aquilo um fenómeno. Eu achei tipo, pá, parece que não. Está sem luz. Não sei luz, escuridão, pelo contrário, era extremamente escuro. Podia ser uma rapariga que brincasse muito com brinquedo. Pá, isto certeza anatomicamente, não é? Isto é. É que para mim foi uma surpresa. Eu não estava nada à espera. Não estava nada a É mais espera. fácil para ti. Extremamente até. Demais. Demais. Perdeste até lá dentro. Devias ter dito para praticar pompoarismo, para aquilo começar a Não, ficar ela tudo. praticava de certeza. Já não sei. Durante muitos anos. Não, mas espera, isto tudo para dizer o quê? Que será que geneticamente não há mulheres com mais predisposição para. Foda-se, eu estou muito atrasado mental hoje. Eu acho que sim. Predisposição até porque, para- Até porque o físico das mulheres. Acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade. Mas acho que há físicos, de acordo com a nossa raça, que têm impacto e que faz diferença. Quer dizer, etnia, talvez, não sei Sim. assim, porque raça. Bom, só para não haver aqui Sim, nenhuma sim. raça humana, não é? Yeah. E sim, acredito que sim. E vou-te ser sincera, nunca estudei a fundo isso, podia estar aqui a divagar, mas na verdade eu nunca estudei muito a fundo isso. Se há predisposição Yeah. humana mais de determinados sítios do mundo do que noutro, pá, confesso que não sei. Agora, acho que se houver vontade, tudo é execuível, não é? Claro que sim, porque há técnica, percebes? As pessoas dizem, eu tenho medo porque dói. Calma, meu, há técnica para isso, há técnica. E se estas que eu disse não funcionam, é uma data de outras que podem fazer, não é? E passa por isso, passa por nós querermos, passa por nós sentirmos Sim, há confortáveis sempre com solução, isso. há Agora, sempre forma de dar a volta. claro que sim. Eu costumo dizer que se já houve alguém que fez, todos nós conseguimos. Fixe. Eu acho que com esta live quote acabávamos, já temos. Sim? Não? Sim. Portanto, gostei muito, Ruth. Obrigada por muito. estar aqui. Foi extremamente agradável. Temos de ter mais convidados. Eu também acho que sim, vocês deveriam abrir o leque. Abrir o livro, Kama Sutra. A caixa de Pandora. E vamos começar agora. Vamos começar. Sim. E que, espera, Mónica, não sei se queres dar um teaser para o que aí vem. Portanto, os próximos 2 podcasts também serão sempre com uma pessoa convidada. Portanto, nós teremos como convidada a nossa artista, que está aqui também na Madeira, no âmbito da exposição Arte Nos Virmos, da qual a Ruth também fez parte. E vamos ter também a Tânia Graça aqui connosco. Portanto, os próximos podcasts vão deixar de ver só aqui as nossas caras e vão poder ver caras diferentes e que, portanto, vai ser interessante. Já sabem, Sex and Shop, código promocional, distribuidor virtual. E sejam felizes. E usem brinquedos. Claro, sempre. Somos aliados. E masturbem-se. Mas, Tadã!